mundo, mas acima disso, muito que salvou na minha alma. Onde que correr na minha vida, o Senhor Jesus guia meus passos e meus caminhos. Você determinou isso na sua vida. Só que a nossa vida, vamos caminhando nessa terra. Temos que ter experiência com Deus, temos que ter o crescimento espiritual da parte de Deus. E as coisas começam a acontecer porque nós temos que amadurecer na parte espiritual. As coisas de Deus, a cooperação da parte de Deus também. Devemos crescer. Muitas vezes, quando estamos caminhando, as coisas parecem que ficam mais pesadas. Espiritualmente falando, materialmente, as coisas parecem que tudo para falar. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Deus, já só tem eu aqui, meu Deus, parece que a luta está faltando mais nada. Olha para um lado, tem luta, olha para um lado, tem luta. Aí tu vai encontrar um ânimo aonde, Jesus? Se está resolvendo, não. É fácil? Se ele está em ti, o que aconteceu? Quando você pensar que você, usando o resto da tua vida, você tiver mais coragem de encarar aquilo que Deus te deu, você sempre não, isso não é parte, isso não está na parte de Deus. Isso não vem da parte do teu Senhor, não ensinou isso não. Isso não tem coragem, isso não tem força. Porque Deus está comigo, eu vou no céu. Você vai caminhando da salvação do Senhor. O mesmo pensar, alguém tem que pensar, não está escrito aqui, irmão, mas eu coloquei aqui. Você se qual consciência aprende com um período determinado, tem um objeto, um objetivo, né? De refletir, formar, combinar ideias, meditar, raciocinar, suportar, cuidar, imaginar e planejar. Quando nós temos ao Senhor Jesus Cristo, Deus fala para mim, para você, o que Ele tem para mim, para você. Qual o projeto, as promessas que Ele fala para você que tem para você, sua vida. E tudo que vem na nossa vida, nós sabemos refletir, analisar, planejar. Devemos planejar tudo, porque a Bíblia diz que não tem para todas as coisas. Muitas vezes se perdemos porque nós colocamos os tempos da forma errada. Deixamos o serviço por último. Não sei por que isso. Mas aqui é o decorrer da nossa vida. As coisas começam a fatigar, começam a se tensionar, e você começa a ser sufocado nas coisas desse mundo. E isso muitas vezes fica de lado, mas o mesmo pensamento nas coisas de Deus, refletir o que você está passando e o que você está vivendo. Quando você começa a viver as coisas de Deus, o inimigo começa a falar alguma coisa, e começa a ter um sentimento na tua vida, como, peraí, eu refleti, tem uma coisa errada na minha vida. Eu não estou com vontade de mais ir para a igreja, eu não estou com mais vontade de fazer isso, eu estou com mais de orar, estou com mais de peraí, opa, tem uma coisa errada aí. Opa, tem que pensar um pouquinho, tem que parar, analisar, botar os pés de Jesus novamente. Peraí, eu fiz que Jesus disse ou não, tem uma coisa errada aí. Então você começa a ter cuidado, entendeu? Você começa a ter cuidado, para analisar o que Deus está fazendo e começar a caminhar. Deus te dá ideia, Deus dá determinação, dá tudo para você. Só que tem que ter cuidado. As coisas que acontecem na nossa vida, ao redor das nossas vidas, a gente tem que pensar em o que está acontecendo. Será que Deus está fazendo? Refletir, pensar. O que eu estou fazendo para Cristo? É o que Ele quer realmente? O que Ele quer na minha vida? É isso mesmo? Muitas vezes o inimigo não planeja, olha, só coração só para já estou com foco naquilo que Deus tem para você. Mas nessa noite, Deus dá o mesmo sentido que Ele tem, das coisas que Ele tem para mim e para você. Ele não vai cegar a tua visão espiritual, não. Porque você tem o mesmo Espírito, tem a mesma coisa que Deus tem sobre a tua vida. E tudo aquilo que vier contra a tua vida, Deus vai te alertar. O Espírito Santo vai te alertar, vai te conduzir nessa terra, para que você não venha errar, para que você venha meditar naquilo que está escrito, e que isso seja a vida para você, seja a bússola para você, e você coloque em prática aquilo que Deus está falando, e que Deus está te ensinando, para que você venha caminhar e exaltar o nome do Senhor. Aí Paulo aqui no versículo 3 fala, não faça isso por contenda, o povo não pode, mas por humildade, não considere os outros superiores a si mesmo. Contenda não leva a nada, né? Nós sabemos isso. E contenda se vem conflito. É aquele conflito de ideias, ou conflito de alguma situação que acontece. No final, não dá em nada. O único que aplaude isso, discussão, escolha só o inimigo nas nossas mãos.
Então, automaticamente, Deus fala para nós que vigiar nessa área. E quando nós sabemos que Deus tem conflito ou uma discussão, nós sabemos que está falando, que está agindo. E Deus nos chamou antes para isso. Deus nos chamou para ficar nisso, não nos chamou para outro propósito. O propósito muito maior que isso. Porque nós somos exemplos de Cristo. Nós sentimos a mesma coisa, temos o mesmo amor que Deus quer para nós. E nós devemos prosseguir com isso. E ele muitas vezes coloca esses conflitos em nossas vidas, coloca essa discussão na nossa vida, coloca essas barreiras para separar você de Deus. Para que parece que você fica focado naquilo e você fica entristecido daquilo. Mas Deus não quer essa noite. Deus alerta para mim e para você nessa noite. Sabe por quê? Sabe o que Deus quer? Qualquer coisa que aconteça conosco, aqui na igreja, em qualquer circunstância, possamos ter o entendimento do que está acontecendo e, independente de qualquer coisa, a paz terrena. A paz é fundamental em reinarmos. Porque o conflito, a discussão, não pode prevalecer, mas sim o entendimento, o que está por trás daquilo, para que a paz de Deus venha e aquilo que se acaba que nos planejando fazendo para tentar parar a igreja. Mas nessa noite, Deus tem a paz e tem o entendimento para mim e para você. Não vou embora, exageradas muitas das vezes, baseadas em propósitos reais de alguém que, sobre as suas próprias vaidades, opiniões, pessoas com vaidade ou vanglória, é o oposto da humildade. Está falando da vanglória. Tem pessoas que realmente têm qualidade. Tem pessoas que sobressaem sobre uma das outras. Não é por isso que você tem que ser superior a ninguém. Cristo nos ensina dessa forma. Cristo nos ensina que é a humildade. E não é pelo fato que você conhece mais, não é pelo fato da posição que você tem, não é pelo fato que você tem algo na igreja, um cara ou qualquer outra coisa, que outro irmão não tenha, ou conhecimento. Você não deve ser superior a ele. Você não deve se gloriar por isso. Você deve enxergar isso para que você use as coisas que Deus deu conhecimento, aptidão, você é versátil, você faz isso, você faz aquilo, e você é usado por Deus, glória a Deus por isso. Eu não devo gloriar a pessoa que eu tenho. Não, isso não existe. Cristo abomina isso, a humildade. Porque se fosse por glória, Jesus não tinha descido aos céus, se tornado um inferno, né? Se tornou carne. Eu não tinha vindo aqui, não, por glória. Não, eu sou a glória, eu vou para a terra para quê? Um povo ainda rebelde, um povo ainda, eu vou morrer para quê? Eu não vou fazer isso. Mas Cristo não. Nos ensina o quê? A ter, tipo assim, você muitas vezes as pessoas acham que é aquilo tudo, mas nem tudo é. Elas pensam que é aquilo tudo. E muitas vezes falam coisas que nem verdade é. Não, eu sou isso, eu faço aquilo. Só para dizer que é. Na verdade, nada daquilo. Mas aqueles que têm a aptidão realmente, também, glória a Deus por isso, continuam na aptidão mesmo, continuam sendo exemplo mesmo, continuam sobressaindo mesmo, tudo para a glória de Deus, que você seja humilde e no mesmo nível que Cristo esteve na terra, também consegue ter também, o mesmo nível, não com soberba, porque Deus vai lá com os soberbos, mas os humilhados que Deus quer. A humildade está indo sobre tudo. Deus deu um exemplo, quando estava com os discípulos, lavou os pés do discípulo. Quando Pedro falou assim: olha, não, meu pé não. Assim, parou, Pedro, você vai lavar o pé, não tem parte de hoje, eu faço hoje, você não quer entender, mas amanhã você não entende. Irmão, que mais dificuldade é essa? O próprio Cristo na terra, imagina eu e vocês, somos caras, somos falhos, somos pecadores. Muitas vezes achamos que nós somos alguma coisa, oposição, ou porque Deus nos usa, porque Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus revela, Deus diz que não é isso. Usa isso para o reino de Deus, a exaltação do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado.